consequência desse? Que é entregar texto ruim, né? Eu comentei agora. Você, às vezes, faz o texto rápido e tal, joga. O que é um texto ruim para o cliente? Vamos definir aqui. O que é um texto ruim? Primeiro, erro de português e digitação. A morte, o redator, né? Como é que você é redator e entrega um texto com erro de português? Tudo bem que pode ser que é difícil você ter um texto que seja perfeito, ou então quanto maior o texto, mais difícil você revisar todos os problemas. Mas para isso, gente, tem um monte de app e sites na internet hoje de revisão de texto, gratuito, inclusive. Dá para fazer, tá? Você faz a tua revisão humana e aí você parte para os apps. Como é que eu faço? Como é que eu desenvolvi um esquema que para mim funciona muito bem? Existem dois tipos de revisão. Uma mais complexa e outra mais simples. A mais simples é a da regra gramatical e da ortografia. Para essa, eu uso os apps. Eu passo lá, pode ser que eu faço na minha leitura, na mesma, eu vou escrevendo e tal, depois faço uma leitura geral, buscando erro de português e já corrijo alguma coisa que tenha escapado. Você pode usar, inclusive, eu escrevo direto no Google Drive, tá? Tem um pluginzinho de correção de revisão, né? Que você deixa ativo e quando você digita alguma coisa ou tá com a concordância errada, ele sublinha a palavra. É bem bacana. Então você já sabe que ali tem um problema. Aí você vai lá, é só clicar com o mouse em cima e ele mostra o correto em cima, você clica de novo e ele acerta automaticamente. Isso é uma mão na roda para redator, tá? Então eu faço a primeira revisão, beleza. Aí eu jogo em um revisor gratuito na internet, que eu conheço que é bom. Ele faz mais uma revisão mais detalhada, né? Mais operacional, vamos dizer assim. Beleza. Depois disso, o que eu faço? Eu faço uma revisão mais subjetiva, que aí entra o talento do redator. Que é o quê? Eu vou perceber se a introdução, os tópicos de desenvolvimento, a conclusão, tudo está fechado. Tudo está batendo. Se o texto como um todo está coerente, se os meus argumentos são válidos, se as ideias estão bem encadeadas, se os termos estão bem empregados, se eu não estou repetindo muito termo, né? Por exemplo, eu começo a ter vício de escrita. Tem vício de linguagem, tem vício de escrita. Você pode, por exemplo, que pode acontecer é você colocar isso no início da frase, em duas frases muito próximas, ou três frases muito próximas. Isso prejudica a experiência de leitura, tá? Então, a minha última revisão é essa, mais subjetiva, ok? Então, isso resolve erro de português e de digitação e o problema de ter ideias desencontradas, né? Você tem que entender que um texto, ele tem uma estrutura lógica de argumentação. Quando o cliente manda uma pauta, ele espera que aquele texto agregue valor no blog dele para quem for ler. Para agregar valor, esse texto ele tem que ter uma certa lógica, uma argumentação ali que ensine para a pessoa sobre aquele assunto, ou que tire dúvidas da pessoa, enfim, que eduque o leitor de alguma maneira e tal, ou até mesmo que divirta o leitor de alguma maneira, tá? Então você tem que ter isso. Quando você não faz esse tipo de revisão, as ideias ficam meio desencontradas no texto. Sabe aquele texto que você termina de ler e você fica com a impressão que você não entendeu nada, que está confuso? Não tem um encadeamento de ideias ali. Tá tudo meio desencontrado, as coisas não fazem muito sentido, o argumento fica meio estranho e tal. Então, assim, isso é uma das melhores habilidades que você pode desenvolver, na verdade, tá? É encadear ideias. É você conseguir pegar um texto, às vezes, que está mal escrito, por exemplo, às vezes eu sou contratado para revisar texto de blog. E aí eu pego textos já prontos, que estão nesse nível de confusão que eu falei, e eu vou reescrever de acordo com o que o cliente precisa. E aí eu preciso ter essa habilidade de encadear bem as ideias. E eu desenvolvi muito isso lá na época que eu fazia mestrado, e metade do doutorado que eu cheguei a fazer na universidade, né? Quando eu tinha que pesquisar para fazer artigo científico. A escrita científica é muito engessada. Ela tem uma série de regrinhas que tu tem que seguir. E tem que ter uma estrutura lógica de argumentação, porque você está tentando provar uma hipótese. Então, aquilo lá atrás, isso foi lá em 2004, 2006 e tal, me treinou para hoje eu conseguir pegar um texto de escrita criativa, que é como a gente chama, redação web, né, que é muito mais tranquilo, e entender. Eu pego qualquer texto e bato o olho, leio e consigo entender onde estão as principais ideias e tal. E se estiver desencontrado, eu consigo organizar. Isso é uma habilidade que você precisa desenvolver se quiser se destacar, porque nem todo mundo possui isso, ok? Nem todo mundo. Muito bem, então esse
Esse é um dos problemas de ser texto ruim, ó. Erro de português, ideias desencontradas e o pior deles, plágio. Texto copiado. Texto copiado. Gente, nunca copiem texto de lugar nenhum. O que acontece? O que é copiar texto, Eduardo? O redator está lá escrevendo, pesquisando para escrever um artigo, ele vê um blog que tem parágrafos lindos dizendo exatamente aquilo que ele quer escrever. Ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Simples, né? Não. Porque plágio é crime. Tá? E o que acontece? A maioria dos clientes, principalmente os mais organizados, eles têm ferramentas de identificação de plágio, que vão bater o teu texto com outros na internet para verificar se você está plagiando ou não. E se identificar cópia, ó, tu é rifado na mesma hora. Tá? Na mesma hora. Não tem choro nem vela, vamos dizer assim. O cara não vai. Tu queimou teu filme ali, o cara vai te mandar embora. Ok? Ó, tem cliente que não verifica e tal, tem. Mas não vale a pena correr o risco. Então, nunca copie nada. O que você pode fazer é, olhou o texto, pesquisou, viu que estava muito bem escrito, pega a ideia daquilo ali e escreve com as tuas palavras, do teu jeito. Ok? Pode aproveitar a informação que está lá, só não faz igual. Tá? Muito bem, então esse é o terceiro grande erro, tá? Que é entregar texto ruim, que tem todas as características que eu falei aqui. E olha, eu separei até uma historinha para contar para vocês aqui. Isso. Eu passei por isso lá em 2016. Acho que foi 2016 ou 2015. Eu montei meu blog para divulgar meu serviço na época. Eu trabalhava com treinamento de pessoas e coaching, né? Coaching de carreira, que eu era na época. Coaching de carreira, que eu era na época. E eu descobri que tinha gente que vendia texto pronto. Então, naquela época, não existia ainda muito a figura do redator, né? As pessoas não conheciam tanto quanto hoje. Mas já tinha gente oferecendo texto para blog. Até porque os blogs estavam mais na moda naquela época do que hoje em dia. E aí eu falei, pô, beleza, né? Vou comprar aí um pacotinho de 10 textos e botar lá no meu blog, porque eu ganho tempo com isso. Beleza, comprei. Escolhi um cara lá que fez uma venda bem feita, me convenceu, eu comprei um pacote de 10 textos dele. Adivinha quantos desses 10 textos eu aproveitei para o meu blog? Nenhum. Dinheiro jogado fora. O cara pegou, simplesmente, ele começava... todos os textos eram confusos. Ele começava falando de uma coisa, depois ia falar outra, depois ele repetia a mesma coisa que ele falou no início, com outras palavras aqui. Enfim, uma porcaria, realmente. Aí o que eu fiz foi quando eu resolvi, fiquei com a péssima impressão, né, de quem vendia texto, e eu resolvi escrever eu mesmo. Não, eu mesmo vou escrever e tal, porque pelo menos eu sei o que eu quero, eu sei escrever, então eu vou escrever. E foi quando eu comecei realmente a estudar escrita criativa, estudar copy, estudar várias coisas para poder criar textos que fossem experiências bacanas para as pessoas. E comecei a escrever para o meu blog e tal, e começou. E foi assim que eu acabei aqui, inclusive, né? Porque depois eu resolvi investir só na escrita como negócio especificamente, na escrita profissional, prestando serviço para outras empresas. Então, gente, e até hoje isso continua, tá? Continua. O que eu mais vejo, já recebi reclamação de clientes falando, Eduardo, eu não gosto de contratar redator, porque eles mandam uma porcaria dos textos e tal, não dá para aproveitar nada. Eu falo com ele, você contratou um redator ruim, contrate um bom, que aí você vai ter o resultado que você quer. Então tem muito, por conta da baixa dificuldade de entrar nesse mercado, né? Basicamente só você se oferecer aí para escrever texto, tem muita gente ruim, muita gente mal preparada e tal. Mas se vocês estão aqui me ouvindo, vocês não querem fazer parte desse grupo. Vocês querem fazer parte dos redatores que são acima da média, que conseguem entregar resultado bacana para os clientes e conseguem cobrar o equivalente a isso.